Olá, aluno! Olá, aluna! Você já me conhece, eu sou o professor Ismael de Oliveira e sejam muito bem-vindos ao nosso módulo sobre eclesiologia. Você já sabe, nós temos aqui um termo composto: eclesia e logos. Tá, são dois radicais. O logos, você já sabe o que significa. Mas recapitulando, nós temos três sentidos para o logos. O primeiro, que é o seu sentido etimológico, ou seja, sua aplicação prática, verdadeira. A aplicação de logos está associada a verbo, a letra e a palavra. Portanto, logos está relacionado à comunicação escrita. Então, toda comunicação escrita era representada pelo logos. E o logos também tem um sentido mais filosófico. Porque dentro da filosofia, o termo logos está associado ao sentido que está por detrás de alguma coisa. Não somente ao sentido propriamente dito, mas também à procura que se imprime em relação à busca pela descoberta desse sentido. Então, perceba comigo, nós temos aqui a busca pelo sentido e nós temos a comunicação escrita. Com certeza, essa vai gerar essa. Então, aqui eu produzo o conteúdo necessário em relação à descoberta que aqui fiz. Por isso, dá-se o sentido, que é o terceiro sentido, ao termo logos, de estudo de alguma coisa. Então, o logos é a comunicação escrita, o logos é a busca pelo sentido e o logos é o estudo de alguma coisa. O outro radical é o eclesia, que também é um termo composto. Nós temos aqui o prefixo ek e o radical kalel. Kalel é o equivalente a chamamento e ek relaciona-se com aquilo que está fora, com o que é externo. Então nós temos aqui um chamamento para aquilo que é externo, um chamamento para fora. Tá, mas que tipo de chamamento era esse? Qual é a aplicação prática em que esse termo se encaixava na época de sua usoabilidade? Primeiro ponto. Esse chamamento ocorria por parte do Império Romano, na figura do Senado, para que os homens que tivessem a habilitação intelectual devida e também o devido carisma, a devida aceitação diante da sociedade, pudesse, juntamente com os demais, deliberar, decidir sobre os assuntos mais importantes da sociedade da época. Então era um chamamento para uma assembleia. Seria o equivalente aí às assembleias legislativas, às chamadas casas do povo, que a gente sabe que no contexto político da nossa nação, de casa do povo não tem absolutamente nada, né? Porque quem está lá, apesar de ter sido eleito pelo povo, representa única e exclusivamente seus próprios interesses. Mas no caso de Kalel aqui, o chamamento era para que essa assembleia tivesse a capacidade de decidir em prol do bem comum, para uma vida em comunidade, uma vida comunitária. E a segunda aplicação prática de Kalel tem a ver com a convocação por parte de um centurião da tropa que estava sob o seu comando. E ele fazia mais ou menos assim: o centurião saía da cidade, ele se deslocava do arraial para o ponto mais próximo, onde ele pudesse reunir a sua tropa, instruí-la e definir as estratégias. E esse mensageiro ele não ia convocar qualquer homem em idade de guerra. Alguns requisitos precisavam ser preenchidos. O primeiro deles era a idade, mas o homem precisava estar de prontidão, não bastava fazer parte da tropa, ele deveria estar de prontidão, ou seja, algumas características que a história vai dizer. Ele não poderia ter bebido na última semana, ele não poderia nos últimos 3 dias ter feito sexo com a sua esposa, e ele não poderia ter entrado em nenhum tipo de confusão para que as suas emoções não estivessem afloradas.
Então esse chamamento era feito para homens específicos, homens que estivessem prontos para a batalha, homens habilitados pelo exército romano para partirem para a guerra. E o mensageiro ia saindo na cidade, dando alerta. Esses soldados saíam do arraial, iam para um ponto específico do lado de fora do arraial para se prepararem para a batalha, prepararem de forma estratégica. Então, a gente pode filosofar em relação ao significado de eclesia. É um chamamento para fora que tem como propósito reunir os homens que preenchem os requisitos necessários para se prepararem estrategicamente para uma guerra. Não são quaisquer homens, são apenas aqueles que estão habilitados de forma física. E nós também podemos dizer que tem a ver com o chamamento para os homens que estão habilitados de forma intelectual, para deliberarem sobre os assuntos mais importantes da sociedade, para que haja uma boa convivência e que se alcance o bem comum. Então, filosofando, isso seria o chamamento para fora. Só que a gente precisa entender o seguinte: qual é a primeira vez em que o termo eclesia está sendo apresentado nas Escrituras? Tá, primeira tradução da língua grega, a Septuaginta, aquela que reúne os rabinos a fim de traduzirem do hebraico para o grego, a fim de que haja uma capacidade de leitura do texto sacro. E a Septuaginta vai associar esse termo eclesia ao termo kahal, do hebraico. E kahal estava associado à figura da sinagogue, ou sinagoga. E qual era a função da sinagoga? Em que a sinagoga era utilizada? A sinagoga, depois da destruição do templo, se torna o local de reunião que tinha alguns propósitos. A sinagoga era o local onde a sociedade judaica deliberava. Ou seja, ela era como se fosse uma casa do povo, aonde os 70 reuniam-se. Alguns dizem 70, outros dizem 72, mas eram os homens mais hábeis da nação, aqueles considerados os mais sábios. E essa sabedoria aqui, ela não tem a ver única e exclusivamente com sabedoria humana. A história vai falar, ao se relacionar sobre o profetismo judaico, que também eram considerados como profetas aqueles homens que eram dotados de uma inteligência que estava acima da média. Porque pelo nível de inteligência que tinham, a sua leitura das situações era extremamente diferenciada. É por isso que quando Paulo vai falar sobre os dons do Espírito, ele elenca como palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E ele trata isso como uma capacidade sobrenatural, porque já era costume no profetismo judaico que isso fosse tratado assim. Então, pessoas que tinham inteligência acima da média, uma capacidade de leitura e discernimento das circunstâncias que fosse superior à dos demais, era considerado como um profeta. Profeta no sentido de conseguir desenvolver uma vidência. Porque, e aí eu não estou sendo sincrético, e muito menos empirista. Quando falamos de vidência, eu estou falando no sentido de conseguir fazer uma leitura da circunstância e dizer no que aquilo culminará. Ou seja, por entender o que está sendo feito, eu sei qual será o resultado disso, e não necessariamente eu preciso receber por orientação divina ou por revelação. Então esses homens que compunham a sinagoga eram vistos por muitos também como profetas, por causa da sua inteligência e da sua sabedoria. Eu acho que já devo ter falado para você em alguma das matérias, mas repito sobre os 3 níveis de sabedoria. Nós temos a Biná, que é a experiência humana propriamente dita, adquirida pelo conhecimento e pela experiência gerados pelo tempo de vida. Então a Biná era uma sabedoria comum às cãs brancas, às pessoas anciãs, aos idosos. Nós temos a Rohimá,
que seria uma espécie da junção da revelação divina com o conhecimento do homem. A imagem aqui é de alguém retirando água de um poço. E da mesma forma que é impossível tirar água de um poço vazio, é impossível que alguém que não tenha o mínimo conhecimento consiga ter algum nível de sabedoria. E aí, a Rórima seria o somatório do conhecimento e a sabedoria já presentes no ser, mas maximizados pela revelação divina, pelo impacto do eterno. E nós temos a Tuxiá. E a Tuxiá denota aqui como se fosse a imagem de um canal. A explicação de Maimônides, o Rambam, é de que é como se Deus fosse um grande rio de uma nascente perfeita e ele construísse um pequeno canal que vai desaguar em um pequeno córrego. E esse canal é como se fôssemos nós, recebendo da água dessa fonte e transferindo ela para algum lugar. Ou seja, não há influência nenhuma do homem sobre a Tuxiá. A Tuxiá nada mais é do que a sabedoria divina gerada na sua mente, no seu coração, e que é transferida a alguém através de nós. Então, é como se nós fôssemos aqui um instrumento apenas dessa transferência. E no quesito da sinagoga, dentro da cultura judaica, alguns relatos históricos vão dizer que considerava-se que esses homens que deliberavam na sinagoga eram dotados da Rórima, a junção do humano divino. É uma sabedoria que Deus deposita no homem baseado no nível de conhecimento que ele tem. Até o próprio apóstolo Paulo, ao relatar sobre os dons do Espírito, ele vai dizer que o Espírito oferta a cada um conforme o nível da sua capacidade. Em outras versões vai dizer que é conforme o nível que se pede. Mas nos textos gregos, nas compilações mais antigas, trata sobre o nível da capacidade de quem recebe. Então, conforme a visão que eles tinham em relação à sinagoga, a gente pode dizer que a sinagoga, como local de cultos e deliberação, equipara-se àquilo que a gente vai conhecer no decorrer da história como sendo igreja. E aí, quando eu falo de igreja, eu estou falando aqui especificamente do local de reunião, local público de encontro, aonde nós desenvolvemos o nosso culto litúrgico. Então, a utilização do termo eclesia está associada à sinagoga. Se associa ao espaço em si, também se associa naquilo em que o espaço serve, ou seja, a função do espaço tem a ver com o termo. Então, o termo define não só o espaço físico, mas a função que ele tem. Então, eclesia não seria o local de reuniões somente. Eclesia fala da função que está por detrás daquilo que acontece nesse local de reuniões. Então nós poderíamos definir que eclésia não é meramente a igreja institucional, mas seria também a igreja organizacional. E aí, quando eu trato de sentido organizacional, você vai entender mais à frente, eu estou falando da estrutura administrativa que ela tem, no sentido hierárquico, no sentido ministerial, no sentido de modelo e no sentido de personalidade em relação à legislação vigente nos países, de forma individual, em que a igreja se encontra. Então, de forma organizacional, a gente pode definir a igreja, claro, como uma organização. É uma organização social, composta por homens. Pera, mas e o corpo místico? A gente vai chegar lá. E quais seriam as funções da igreja em meio à sociedade? Só que para a gente não se desconectar do tema aqui, eclesia é igreja, logos é estudo,
Então nós temos aqui o estudo da igreja, é uma doutrina que vai tratar sobre o que é a igreja e qual propósito ela tem. Qual é a personalidade da igreja, tanto no sentido social quanto no sentido espiritual. A igreja, ela desfruta de uma espécie de pericorese. Como assim, pastor? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se ela é o corpo de Cristo, e Cristo em si tem uma pericorese, que é essa capacidade de relacionamento entre o humano e o divino, a igreja seria a principal responsável, porque ela é a continuidade do ministério de Cristo na Terra, por fazer com que haja essa conexão. O grande problema é que com o decorrer do tempo, a igreja foi sendo, e aí no sentido organizacional, da organização social, foi sendo confundida com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Nem toda igreja é o corpo de Cristo. E a primeira concepção que a gente chega aqui é que a igreja sempre é um elemento coletivo. Porque ela é uma organização social. Portanto, é impossível ser igreja com um indivíduo. Como assim, pastor? Eu aprendi, professor, que eu sou a igreja. Você aprendeu errado. Os jargões aí de motivação de algumas instituições religiosas espalhadas pelo nosso país dizem assim: eu sou a igreja. E aí você já deve estar até conectando algumas propagandas de televisão, né? Eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. Como assim? Eu aprendi que eu sou. Não, você não é. O corpo de Cristo é a igreja e o corpo de Cristo é coletivo. Ele não é individual. E se a imagem que a Bíblia, que a Escritura Sagrada traz pra gente é a de um corpo, então a gente precisa analisar como um corpo. Porque Paulo vai dizer que cada um de nós somos como membros desse corpo. Então pensa assim, se eu arrancar esse dedinho, a minha mão vai cicatrizar. E eu me adaptarei a viver sem o dedinho, porque o corpo tem a capacidade de sobreviver sem o membro. Mas o que acontece com o dedinho? Ele é um membro, ele tem o seu papel, o papel dele no corpo é essencial. Pode não ser primordial, mas é essencial. Ele está aqui, ele faz parte do corpo. Ele tem a essência do corpo, a mesma pele, ele tem a mesma musculatura, ele tem os mesmos tendões, ele tem as mesmas células, por ele percorre o mesmo sangue, ele é parte do corpo, essencialmente falando. Mas a partir do momento que esse dedo é amputado, o corpo vive sem ele. Mas o dedo não vive sem o corpo. O que você está querendo dizer com isso, pastor? É impossível que haja igreja fora da igreja. No sentido de organização social, inclusive. O que você está falando? Traduz isso aí para mim. Traduzo. Não tem como ser igreja sem congregar com a igreja. Ah, mas eu me reúno na minha casa. Tá, mas o termo eclesia está associado também ao local de reunião, local público. E casa não é local público. Ah, pastor, mas a igreja primitiva se reunia nas casas. Por quê? Porque o império não autorizava que houvesse a instituição de um templo. A partir do momento que o império institucionaliza isso, como organização social de fato, a igreja passa a se reunir em templos, desde os tempos da igreja primitiva. Ah, mas eles se reuniam em casas. Outro motivo, o nível de perseguição era extraordinário. Eles precisavam se esconder. Não tinha outra forma de cultuar liturgicamente. Por isso eles se reuniam em casa. Então, quer se reunir em casa? Oremos então para que o comunismo seja instalado no Brasil, que haja de fato uma ditadura, e aí você se reunirá em casa de forma livre, tranquilo, fugindo de alguém. A reunião da igreja ela é pública, o local de reuniões é público. E a igreja está associada ao local de reuniões. Então não tem como ser igreja, a não ser que haja uma eventualidade. Ser igreja sem estar
congregando com a igreja. Portanto, você não é igreja, nós somos, como o corpo de Cristo. Preciso te alertar também que o Espírito não habita em você. O Espírito habita no corpo de Cristo, tanto que todos os dons espirituais apresentados, com exceção do dom de falar em línguas, todos os dons estão especificados como servindo para aperfeiçoamento do corpo, porque os dons não servem a pessoas, os dons servem à igreja, os dons servem ao corpo de Cristo, inclusive os dons ministeriais. Eis aí, ou sobre isso repousa, denota, revela a importância do corpo de Cristo. Nós somos a igreja, o Espírito habita na igreja e ele está na terra para fazer com que a igreja cumpra o seu papel. Nas próximas aulas, nós vamos aprender sobre a origem, um pouco da história da igreja, qual é a sua função missional e para que serve esse Instituto do Eterno na Terra. Qual é o propósito disso? Então, te aguardo na próxima aula do nosso módulo de Eclesiologia.